falou sobre responsabilidade e a maioria das empresas trabalha com a responsabilidade social. E eu lembro que quando estava na faculdade, nós fizemos um trabalho de responsabilidade social, que foi exatamente ir até uma comunidade, oferecer alguns serviços para aquela comunidade e tal. É uma coisa bem supérflua, é uma coisa bem disfarçada, né? É aquela camuflada. Na verdade, não é nada assegurado, que vai e dá continuidade. Mas tem empresas que têm esse compromisso, né? Com essa responsabilidade social. E enquanto o irmão Paulo falava, eu ficava entendendo aqui sobre a questão da responsabilidade que nós temos dentro da sociedade. Nossa responsabilidade social, quanto corpo de Cristo, ela é muito maior. E para isso precisa adquirir o que o irmão Paulo acabou de citar aí com a sua experiência. Temos que adquirir maturidade. O que está acontecendo no relacionamento do irmão é maturidade. Chega ao ponto daquela junção natural, né? Não, uma vez o coronel Cunha, que era o comandante do bombeiro, ele falou uma expressão muito interessante a respeito de Sormani. Não existe Ogla sem Sormani, nem Sormani sem Ogla. Então não existe Paulo sem Rejane. Nós não conseguimos ver Paulo e Rejane de maneiras separadas. Então, essa junção que cada dia se concretiza na vida dos casais que a gente está convivendo mais, dos casais do corpo de Cristo que a gente tem visto, isso é maturidade que a gente está adquirindo. Quando a gente vê a maturidade na vida do irmão Paulo, quando a gente vê a maturidade na minha vida com Sormani, quando vê a maturidade na vida da Valéria e do Paulo Dias, quando vê a maturidade na vida de Rejane e Ronaldo. Enfim, quando a gente vai vendo a maturidade dos casais, a gente só vai vendo a confirmação do que Cristo quer que aconteça. Outrora a gente falava sobre, que até o irmão falou assim, eu estou lavando os pratos, secando os pratos, né? Eu não lembro se foi o Ronaldo ou o Paulo falou a respeito disso. Olha, quando entendemos que quando a gente casa, somos donos da casa, tanto o marido quanto a mulher, somos parte da casa, tanto o marido quanto a mulher, e mais tarde os filhos, todos trabalhando juntos, todos desfrutam de momentos juntos. Né? Quando a gente entender que a responsabilidade, principalmente hoje, que a mulher também sai para o mercado de trabalho, não é unicamente da esposa, não é pesado a ela, porque até o nosso relacionamento conjugal não pode ser pesado um ao outro. Tem que ser livre. É uma questão de liberdade. O nosso relacionamento com Deus não pode ser pesado a nós. Aquela obrigatoriedade tem que ser livre, espontâneo, natural. Como hoje, essa reunião que a gente está vendo, como o irmão Paulo falou, o Espírito Santo agiu e foi trazendo esse momento tão maravilhoso que está aqui. Eu tenho certeza que ninguém nem sequer olhou o relógio, porque ninguém está preocupado com o horário. A gente está aqui querendo trocar essa experiência bacana, gostosa. O senhor trazer, o irmão Paulo trazer a história do que ocorreu na sua família. Eu digo que eu fui abençoada muito no último encontro com o Mateus. Eu sempre me senti abençoada ao lado de Mateus. Eu não sei, é uma conexão que nós temos, que Mateus, eu e Mateus, desde que nos conhecemos, ele pequenininho ainda, que eu não sei explicar, mas é uma coisa muito, muito pura. É como que Mateus fosse meu filho. O amor que eu tenho por Mateus, aquela época do seu sofrimento também foi o meu sofrimento. Mas o meu sofrimento pela nossa incapacidade humana. Mas eu não tinha dúvida do potencial de Deus e o que Deus queria mostrar para nós através de tudo isso. Nossos filhos passam por dificuldade. A minha filha ainda vive um momento de depressão, ansiedade, fobia social. Uma menina que vocês conheceram pequena, tão capacitada, tão novinha e já fluente no inglês, aprendeu coreano em 6 meses, tem essa facilidade, é uma menina inteligente e presa dentro de um quarto, dentro de uma casa. Isso me incomoda, mas ao mesmo tempo eu
eu sossego, porque eu sei que tudo está no comando do Senhor. É Ele que sabe todas as coisas. A única coisa que é minha responsabilidade é orar por ela, é abençoá-la todos os dias, é cuidar dela, não deixar ela vacilar. Mas eu preciso também mostrar, com a minha vida, saindo para trabalhar, o meu corre-corre, os cuidados, isso também frutifica a vida dela. Porque ela passa a pensar e refletir. E sair daquela zona não é zona de conforto, mas aquele momento dela que é muito pessoal. É muito... Eu costumo dizer assim que as pessoas que têm esse tipo de problema, elas acabam ser, não no sentido pesado da palavra, mas egoístas. Elas só veem a elas. Entendeu? Elas não conseguem abrir o leque. E eu falo isso diante de palavras que ela me disse. Como uma vez ela falou: mãe, é tão difícil que quando eu estou em crise, eu não tenho sentimento algum. Todo tipo de sentimento é anulado na minha vida. Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho ódio, eu não tenho amargura. Mas também eu não tenho alegria, eu não tenho amor. E não é fácil para ela e nem foi fácil para mim ouvir isso. Né? E então eu tenho que fazer a minha parte. Nós fazemos a nossa parte, independente da situação. Mas ela está vivendo esse momento. Graças a Deus, eu digo, ela está curada da depressão, como assim ela está curada das demais coisas. Mas hoje ela já não vive a depressão. Hoje ela tem a ansiedade que ela mesma está conseguindo sair desse. Mas eu acho que isso é um tratar dela, de Deus com ela, e não somos nós que vamos fazer. Mas, veja, é até meio que irônico, porque eu trabalho exatamente dentro dessa área, ajudando pessoas, levando a palavra, porque sempre que eu vou visitar uma família, lá eu deixo a semente, levo a palavra de Deus para elas, mostro o quanto Deus é maravilhoso na vida delas, apesar da situação que elas estão vivendo, que elas podem sair daquela situação e tudo mais. E eu tenho uma situação, muitas vezes, semelhante em casa. Né? Mas aí, isso não me entristece, irmão. Eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não me sinto amargurada por isso. Pelo contrário. Não importa o que está acontecendo. Eu sou abençoada com a minha filha. Minha filha é abençoada porque no nosso lar nós buscamos cada dia crescer em Cristo Jesus. E assim, a gente vive a nossa vida e respeita a condição dela, a situação dela. Então, assim, a mesma coisa aconteceu com o Mateus. A mesma coisa pode acontecer com o filho de Marcos. Passou por esse processo e a bênção que ele tem recebido agora, gente, vocês não têm ideia do que é Marcos transcrever essas nossas reuniões. Sabe, eu ouvi Marquinhos conversando com um amigo em outro país a respeito disso. E, sabe, essa mudança, essa transformação na vida dele. As mudanças que estão acontecendo também com a maturidade chegando aos nossos filhos. Mas em momento nenhum, quando eles não declaram, não é porque eles não sentem. Né? Declaram amor. Dizer, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. É bom ouvir, as palavras são necessárias ser ditas. Sabe? Mas às vezes também na vida conjugal está faltando isso. Sabe? Esse alimento. Essa sementinha diária. Então, veja, Então, outro dia eu até conversava com a Emília e eu dizendo assim, é muito bacana a gente falar disso e é necessário a gente falar constantemente sobre relacionamento. Mas Deus deixou para a mulher uma responsabilidade. É ser ajuntadora, ser auxiliadora, é ser fiel. Mas ele deixou outra responsabilidade muito maior para o homem. Foi amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí é quando eu coloco, será que eu estou sendo fiel, ajuntadora, auxiliadora do meu esposo, assim como Cristo me determinou, colocou para mim como esposo? Onde eu estou falhando, eu não preciso corrigir. Isso é maturidade. Para o homem, eu estou sendo aquele marido que ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha lá, amar não é querer mudar a esposa.
Amar não, ser fiel não é questão... Não é só questão de fidelidade, quando eu falo fidelidade de relacionamento, mas é fidelidade nas finanças, é fidelidade nos cuidados com a casa, fidelidade nos cuidados com o trabalho do marido. Eu lembro que eu fiz uma grande diferença na vida de muitos lá no quartel, porque eles não entendiam, Olga, como é que tu conhece tanto da vida militar? Porque meu marido é um militar. Se eu não conhecesse, eu não teria travado aquela luta lá atrás. Se eu não tivesse conhecimento algum. Eu tenho colegas que o colega faleceu e a esposa não sabia a senha do banco, ficou sem receber o salário. Onde é que está aí a junção dos dois? O que é teu é meu, o que é meu é teu, e não tem essa diferença. Isso que eu sei que a gente vive, não existe segredo no celular, e nem deve existir, não existe segredo de senha. Antes, todos participam. É participar constantemente da vida um do outro. A gente tendo essa responsabilidade social em nossa vida conjugal, no meio onde a gente vive, no trabalho, seja onde for, nossa responsabilidade para com Cristo, nosso compromisso e o que vai acontecer e o que está acontecendo é cada vez essa junção ser maior, ser mais certa, até que nós possamos contemplar a perfeição em tudo isso. Porque é para isso que nós caminhamos, para chegarmos à perfeição, ao ponto de sermos, sim, a imagem e semelhança de Cristo. Amém. 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 Amém.